Vamos ao texto. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. Fala para o irmão do lado: sobre a tua palavra lançarei a rede. Fala para o irmão: não é hora de guardar as redes. Não é hora. Existe uma palavra sobre a tua vida. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nos encontramos diante da tua presença, Senhor. E como é bom estar no lugar onde a bênção é ordenada. E a bênção é ordenada onde há comunhão dos irmãos. Obrigado a Deus, porque o culto fica melhor quando o irmão está do lado. Obrigado, Senhor, porque desde que entramos nesta casa, Pai, os hinos são para Ti, as orações é para Ti, as lágrimas, os risos, o choro, tudo nós queremos converter, ó Pai, em adoração a Ti, Senhor. Espírito Santo, nós Te pedimos, fala mais uma vez conosco, fala mais uma vez, ó Pai, para que os nossos ouvidos sejam desagravados. Espírito Santo de Deus, enquanto a Tua palavra for pregada, que haja cura, libertação, transformações, tudo pelo poder do nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus, amém. Se sente aplaudindo o Senhor. Aleluia. Irmãos, uma das coisas que mais me encantam no Evangelho é a capacidade que Jesus tem de chegar no momento certo. Já repararam isso nos textos bíblicos? A capacidade que Jesus tem de chegar no momento certo. Eu sei que muitas vezes a sua chegada parece demorada. Às vezes parece que a chegada de Jesus é tardia. Mas eu convido os irmãos esta noite a crer e acreditar que Ele chega no momento certo. Diga comigo: no momento certo. Irmãos, no grego, a definição de tempo, eu já falei isso para os irmãos, existe duas definições, aliás, como a palavra amor, a definição de amor, mas também o tempo. Para o homem, no grego, tem duas definições. Uma delas é o cronos. Lembra do creme? Cronos, né? Caro pra caramba. Você veio de cronos, Cíntia? Aí, ó. Existe o cronos, que é o tempo humano. É o tempo que a gente tenta, né, irmãos? Conduzir ou controlar. Há quem diga que 24 horas não está dando, está faltando tempo. Ou está faltando prioridade, né, irmãos? E existe o tempo kairos, que é totalmente diferente do tempo cronos, que é o tempo, Mauro, que foge da minha mão, foge da sua mão, foge da nossa compreensão, foge do nosso controle, mas é o tempo da graça. Então, quando Jesus chega na nossa vida, Ele não chega obedecendo o cronos, a nossa hora cronometrada, mas Ele chega no tempo da graça. E se é tempo da graça, Eliana, Eliene, Eliette, é tanto ele, né? Que glória a Deus. Ele chega para mudar histórias. Esse momento que Jesus chega pode ser diverso. Eu não sei como Jesus chegou na tua vida. Jesus pode chegar num dia de luto, como a viúva de Naim, retratada em Lucas capítulo 7, versículo 12. Está escrito: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, quem era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Eu estava falando de tempo, né? E tem uma coisa no tempo que é implacável: repetição. Como essa mulher.
Ela tinha acabado de enterrar o seu esposo, por isso era viúva, e agora ela está enterrando o seu filho. Mas vocês viram o detalhe? E quando chegou perto da porta da cidade, nós sabemos que Lucas era médico, e Lucas fez questão de retratar este detalhe, que Jesus chegou perto da porta, porque os defuntos não eram enterrados dentro da cidade. Pega isso, irmãos, que isso aqui é espiritual, aleluia. Já quero liberar algo aqui para os irmãos. Os defuntos não eram enterrados dentro da casa, os defuntos não eram enterrados dentro da cidade, os defuntos eram enterrados fora. Para de enterrar coisas dentro da sua casa, dentro do teu coração, dentro da circunvizinhança. O caixão está chegando perto da porta, é o game over, é o tem, né? Lembra que subia no cinema? Nem tem mais isso, né? Tem. É o ponto final, tio. Aquela mulher está vendo o seu filho sendo levado, como outrora o seu marido estava sendo levado morto. Mas está chegando alguém que muda histórias, alguém que muda a vida, porque ele é dono da vida. Alguém que chega com ousadia, porque quando nós queremos ser homens e mulheres de Deus, nós temos que ser levados por ousadia. Por mais que digam você não pode, você faz, porque o homem de Deus é ousado. E a ousadia de Jesus chega a tocar no esquife, e aquilo para o cortejo, que até agora ninguém parou para ajudar aquela que está enterrando o filho, mas todo mundo para quando o rito é quebrado. E Jesus não veio corresponder a rito, Jesus veio corresponder vida. Mas se ele vem restaurar a vida, como que ele está chegando no velório? Ele toca no esquife. Quem toca, os irmãos são inteligentes, sabe que judeu, quando tocava no esquife, ficava impuro. Então, pela essa lógica, eu faço uma pergunta: Jesus podia ter tocado no esquife, sim ou não? Sim ou não? Tanto faz. Jesus tocar no esquife não mudava quem era Jesus, mas quando Jesus tocou no esquife, mudou quem estava dentro do esquife. Aleluia. Jesus chegou na porta, nos 45 minutos do segundo tempo. Jesus chega e muda. Jesus também pode chegar, irmã Cris, na perda de um amigo. E não é um amigo qualquer, porque talvez você abre o Facebook e você vê que tem 2.300 amigos. Eu estou para desativar meu Facebook, que é um bando de 2.300 pessoas. Quando a gente chora, não tem ninguém para nos ouvir, eu vou cortar de fora. Você abre o seu Instagram, tem lá 3.000 pessoas. Mas amigo que te carrega no colo, que fala assim para você: eu vi ontem a irmã Cris, eu não tenho o dinheiro inteiro do gás, mas eu tenho 20 reais para você. Isso é amigo. Amigo que olha para você e fala: você está pisando na bola. Porque, irmão, se você tem um amigo que só bate no seu ombro e fala que você está bem, isso não é amigo, isso é um interesseiro. Isso é um sanguessuga. E quando você cair, ele vai pular fora, porque ele não ama quem você é, ele ama a posição que você ocupa. Então o amigo é aquele que chega para você e fala: ô, dá uma segurada, meu irmão. Ô, você é homem de Deus. Ô. Jesus agora vai chegar em uma cidade, porque o seu amigo morreu. João capítulo 11, versículo 21. Quando ele chega, aquela que outrora estava atarefada, aquela que quando Jesus estava dentro da casa, ele estava preocupada com seus afazeres, agora ela vai receber Jesus. Porque quando estamos com problema, aí a gente nota a presença de Jesus. Talvez Jesus está na casa, está operando, está curando, está libertando, está transformando, mas você está preocupado com seus afazeres. Mas não se preocupa, Ele vai abrir um espaço na sua agenda. E aquele abriu espaço. Aquela que estava tarefada agora parou tudo para receber Jesus. O nome dela é Marta. Ele está chegando na cidade e Marta vem, porque, irmão, só que coisa, quando a necessidade bate na porta, a gente busca, a gente ora, a gente planteia. Agora quando está tudo bem, dá o meu e já era, né?
farinha pouco é meu pirão sozinho. Que limpar a igreja, nada. Que orar com os irmãos, nada. Cultuar para quê? Eu já estou cheio da bênção. Deixa Deus fazer você esbarrar o seu dedinho na quina do sofá. Eu estou falando um dedinho na quina do sofá. Deus faz você perder coisas para que você venha encontrar Ele. Deus está fazendo você perder talvez casa, carro, emprego, para não te perder. Jesus chega e agora Marta, que estava atarefada, agora ela parou tudo para receber Jesus. E quando ela recebe Jesus, não é adoração. A palavra aí não é adorar. A palavra aí é requerer. Porque ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tem uma diferença entre estar nos pés de Jesus e estar de pé diante dele. João capítulo 11, versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Irmãos, viu aí que o escritor sagrado na tradução colocou: disse Jesus, tirai a ponto final. Seus irmãos sabem português? Tenho certeza que sim. Sabe que o ponto final encerra aquela cena, aquele momento. Agora inicia uma nova cena dentro dessa perícope, dentro desse versículo. E aí, primeira coisa, ele diz: tirai a pedra. Os irmãos conhecem o texto. Depois o que acontece? Lázaro é ressuscitado, não é? Marta conseguiria ressuscitar Lázaro? As pessoas que estavam ali ao redor, pranteando, chorando, conseguiria ressuscitar Lázaro? O milagre quem foi que fez? Mas para tirar a pedra é você que tem que tirar. Pedra que derruba crente não é pedra grande, não. É pedra pequena, que você coloca no bolso e fala: ninguém está vendo. Aí ninguém vê, qualquer coisa que eu consigo. Essa pedra, irmão, está derrubando crente. Tire a pedra. Duas coisas Deus já falou: para de fazer da tua vida um cemitério. E agora tire a pedra. Se for para buscar Jesus para o milagre, veja primeiro se você já tirou a pedra. Porque é teu trabalho tirar a pedra. Qual que é a pedra da tua vida aí que você precisa tirar? Você sabe qual que é. Jesus chega e fala: tire a pedra. Mas aí vai falar que Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: quem está falando agora? Marta. Marta já tinha dito: se você estivesse aqui, ele teria morrido. Tipo, agora não adianta mais. Aí Jesus dá ordem: tira a pedra. Irmãos, quando Deus mandar você fazer algo, faça o que Ele está mandando. Não dê resposta que Ele não te perguntou. Jesus está mandando você tirar a pedra. Ele não está perguntando regras judaicas, porque depois de 4 dias, na cultura judaica, era dado como morto. Aquele estava com o espírito, ficava vagando. Tem uns crentes aí místicos, que eu vou pegar de cajadada em breve, que tá com essas ideinhas aí. Ah, porque tem que estar vagando. Está vagando nada. Está vagando nada. Está repreendido em nome de Jesus. Ou você é cristão ou não. Para com esse misticismo aí. Ah não, porque tem que ter esse pratinho aqui com sal para nunca faltar alimento. Você que não trabalha não para ver, rapaz. Quem está ficando rico é o dono da Salebre. Ele está ficando rico. Alho, né? Ei, Alex. Tem uns crentes místicos aí. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus é poderoso. Ah não, mas vai, joga fora o amuleto. Não sei o que Deus está mandando falar. Joga fora esse amuleto aí, joga fora essa pedra aí. Você não precisa disso não, meu irmão. O sangue de Jesus está sobre a tua vida e é suficiente. Levante. Aí Marta, que não entende. Ah, que legal. Tem coisa aqui que Deus vai me dando na hora, sabe, irmãos? Quem crê, quem não crê, tudo bem, vai ter que ouvir. Marta está no Cronos, mas Deus está no Kairos. Na visão Cronos de Marta, cheira mal, porque já faz 4 dias. Não
dá mais, não, olha, não dá mais tempo. Ela está falando para aquele que é caminho, verdade e vida. Aleluia. Não dá para você, Marta. Tire a pedra. Já cheira mal. E aí os irmãos sabem. Ele fala: Lázaro, vem para fora. O fato, meus irmãos, essa pequena introdução é que Jesus vai a lugares onde eu e você não estaríamos dispostos a ir. Ele vai e afirma que é necessário ir, como Samaria, João capítulo 4. Ele vai e ainda diz que é necessário ir no lugar que eu e você talvez não iria. No lugar onde sou pastor, não vai pegar bem lá. E ele vai, Sara, e diz: é necessário ir. Sabe por que nós estamos aqui? Não é porque você ora demais. É porque Jesus foi e disse: era necessário ir e encontrar o John. Era necessário ir e encontrar Sara. Ele fez naquele dia de um poço um lugar de encontro. E restaurou a vida de uma mulher que em todas as suas áreas estava frustrada. Aquela mulher estava com a vida religiosa frustrada, porque ela queria saber qual que era o lugar da adoração. Depois ela queria saber dos maridos dela, então a vida afetiva também estava arrasada. Mas quando Jesus chega, ele restaura tudo, transforma tudo. E aquela que estava indo no poço no horário para não encontrar ninguém, volta para a cidade e propaga Jesus. Aleluia! Alex, ele vai a Gadara, do outro lado do rio. Lugar impuro, lugar que quem é santo não pode pôr o pé. Só que quando ele chega em Gadara, ele diz àquele homem que habitava entre túmulos que seu lugar não era no túmulo, mas era em um lar. Aleluia! Desse texto é a parte que mais me emociona, irmãos. Jesus olha para aquele que no começo do texto vai dizer que ele habitava em túmulos, andava nu, correntes não o segurava, ele se cortava. Ele olha para ele e diz: volte para a tua casa. Seu lugar não é no túmulo não, viu? Eita, da sola bem mais uma vez. E de endemoniado, ele faz daquele homem um propagador da graça, porque ele quer ir embora com Jesus. Os irmãos conhecem o texto, mas ele fala: não, fica aqui e anuncie com a tua boca as grandes coisas que Deus fez na tua vida. Eu olho para vocês, olho para a minha vida e eu vejo protótipos da graça. Está na hora da gente começar a falar a plenos pulmões o que esse Deus operou na minha e na sua vida. Aleluia! Jesus chega para mudar cenários, transforma histórias, dá sentido e ressignifica. Ele chega quando estamos prestes a desistir. E agora eu vou começar a pregar. Jesus não chega com alternativas mágicas, porque muita gente quer caminhar com Jesus para ter uma atitude mágica. Eu vou chegar, uma palavra vai ser falada, minha vida vai mudar. Mas o que eu acho interessante é que todas as vezes que Jesus se aproximou de uma pessoa e de suas realidades, ele fazia um convite. Qual que era o convite? Tente mais uma vez. E agora eu inicio a minha pregação. Olha para o irmão do lado. Tente mais uma vez. Fala para o irmão que está atrás. Tente mais uma vez. Fala para esse pastor que vai pregar. Tente mais uma vez. Os irmãos conhecem a história. Assim como Pedro, João, Tiago, André também viviam da pesca. Jesus está em Cafarnaum. Ele está diante do lago de Genezaré, que é o mesmo lago, Mar da Galileia, né? Ou Mar de Tiberíades, é o mesmo lugar. A questão é que eles não tinham estudos demográficos, que a gente diz, né? Geográficos. Então eles olhavam aquele lago, aquela imensidão, e eles achavam que era um mar, mas na verdade é um lago, porque é um lago de água doce. Então os peixes ali são peixes de água doce.
E qual era a fonte de renda de Pedro, de Tiago, de João, de André? Era pesca. Só que naquele dia, falem comigo, o lago não estava para peixe. Falem comigo. Talvez tenha dia que a rua não está para o alho. Talvez tenha dia que a cidade não está para os móveis. Talvez tenha dia que a cidade não está para aprender música. E o que a gente faz quando aquilo que já sabemos fazer em um determinado momento não dá certo? Talvez a primeira coisa que a gente quer fazer é fazer o que Pedro estava fazendo no versículo 2 do capítulo 5 de Lucas. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Eu me lembro quando meu pai estava construindo a casa lá, tio. O momento que eu mais gostava da obra era quando ele falava: vai lavar as ferramentas, Lucas, que eu sabia que tinha acabado. E eu me lembro uma vez que eu, por conta própria, Johnny, com o meu Cronos, peguei as ferramentas e falei: vou lavar as ferramentas antes, aí a obra acaba. Ele esperou lavar todas as ferramentas e falou: agora vai lá, carregaria com as ferramentas. Eu com o meu Cronos querendo antecipar as coisas. O fato deles estarem lavando as redes significava: o mar não está para peixe, não deu certo, eu vou lavar as redes, vou guardar e vou voltar para minha casa. Talvez você, irmão, irmã, talvez nessa semana você pensou nisso: não dá mais certo, não dá mais jeito, eu vou pegar as redes, vou lavar as redes e vou guardar ela. Só que eu preciso dizer: Jesus está chegando. Glória a Deus. Jesus chega no momento certo. Fale comigo, primeira frustração. Jesus chega na frustração de Pedro. Aquilo que ele sempre fez. Alguns teólogos, historiadores dizem que talvez era até uma comitiva ali, não é comitiva que fala, cooperativa de pescadores, porque ter um barco na época não era tão barato assim. Eles estão guardando as redes. Tem 2 barcos, mas Jesus vai no barco certo. Irmão, irmã, para de fazer oração dizendo: Senhor, tem 2 pastores. Senhor, mas tem 2 músicos. Jesus não erra o endereço, ele vai no barco certo. Naquele dia tinha 2 barcos junto à praia, mas Jesus foi no barco certo. Jesus não errou o endereço. Aleluia. Versículo 3: e entrando num dos barcos, que era de quem, irmãos? De Simão. Para Jesus começar a mudar a nossa vida, ele tem que entrar no lugar da necessidade. Talvez você convidou Jesus para ele entrar na tua casa, na tua família, na tua vida, mas ainda você está assim. Ele anda e você vem com um olho de chaves atrás dele. Vocês vão entender. Ele fala: deixa eu entrar nesse quarto. Você fala: não, agora não, senhor, esse quarto vai ficar trancado. Vamos ali na sala, vamos ali no quarto do meu filho que ele está com problema. Jesus está querendo entrar no lugar certo, no momento certo, para fazer o que é certo, mas você anda com um olho de chave e diz: não, essa parte aqui não, Senhor. Eu vou te servir, mas não mexe no meu trabalho não. Eu vou te servir, mas não mexe no meu relacionamento não. Jesus não faz obra pela metade. Quando ele entra, ele transforma tudo. Ou queremos a transformação total, ou nada queremos. Ele entra em um dos barcos, que era o de Simão. A promessa do Senhor tem nome, tem RG, tem identidade. Nem a Interpol tira a sua graça, a sua bênção. Tem seu nome, tem o seu tamanho, tem o seu jeito, tem endereço certo. Quando ele chega no barco que era de Simão, ele fala algo poderoso: pediram que se afastasse um pouco da terra. Pedro, você está acostumado a viver coisas terrenas. Pedro nem sabia, tio. Mas naquele momento, Jesus estava convidando Pedro para viver o transcendente. E para começar a viver o transcendente, você precisa afastar um pouquinho o seu barco da terra. Está pensando muito na terra. Está querendo muito o que a terra pode dar. Eu até fiz uma leitura. Vou voltar aqui. Vai sair essa semana, né, amor? A mensagem.
Se não me engano, Salmo 124, vê se é esse, por favor. Salmo 100. Oi? 123? Deixa eu ver aqui. Irmãos, é ao vivo, tá? Salmo. Deixa eu ver esse. Não, é o 24, então. Deixa eu ver se é o 24. Aleluia! Salmo 121. Olha que coisa. Quando nós pensamos na terra, a gente para só no primeiro versículo. Levantarei os meus olhos para os montes. Meu Deus do céu. Ô igreja, fogo do Espírito. Vai! Levantarei. E esse salmo ele foi construído da seguinte forma: o versículo seguinte responde o versículo anterior. Se você começa esse salmo, lê o primeiro versículo, você volta no tente, no game over, não tem resposta. Porque tem momento da nossa vida que é assim: levanta o olho para os olhos para o monte, onde vai vir meu socorro? Se eu estou levantando os olhos para o monte, é porque eu olhei para a direita, o socorro não veio. Olhei para a esquerda, o socorro não veio. Olhei para a frente, o socorro não veio. Cristão, você só está esquecendo de um detalhe: olhe para o alto. E a resposta vai vir depois. É o versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Se afasta da terra. Você está olhando muito para a terra, está contando muito com a força do seu braço, está contando muito com as suas capacidades. Deus não precisa das tuas capacidades, Deus precisa do seu sim. Sim! Aleluia! É 500 toneladas. O Vinícius está ficando doido. Um vem com 1 quilo, um vem com 1 fardo. A gente sobejou, passou muito mais. Isso é bênção recalcada, recalcada, sacudida e transbordante. Mas quando a bênção vier recalcada, sacudida, transbordante, nada de reter para você não, viu? Deus te abençoa para quê? Para você ficar andando e falando que é abençoado? É para você abençoar outros. Deus olha para o gadareno, liberta ele de demônio e faz ele o que? Propagador do evangelho. Vamos nos mexer, igreja. Eu quero viver o melhor da terra. Vive. Fica com o seu barquinho, na sua vidinha. Viva o que Deus tem para te dar. E deixa eu falar aqui: o que Deus tem para te dar não é o que você quer. Porque o que você quer, você não sabe o que é o melhor para a tua vida. Um dia desse de manhã, acordei, passei manteiga no pão, coloquei na airfryer. Aí quando o pão ficou bom, eu falei: não, mas eu queria comer pão. Aí eu fico Deus imaginando, esse miserável não sabe nem o que ele quer comer pela manhã. Será que ele sabe mesmo o que ele quer para a vida dele? Olha aí, Jesus. Começa uma faculdade, não deu certo. Começa um namoro, não deu certo. Começa relacionamento, começa um ministério, enche o saco do pastor para ter um ministério. Quando tem, não deu certo. Quem quer viver processo, quem quer viver propósito de Deus, primeira coisa é ter fidelidade. Fidelidade não é quando está tudo bem, fidelidade é quando as coisas vão mal. Alex, seu casamento é maravilha? Mauro, seu casamento é maravilha? Coitado do Mauro, se é errado, ele arrancou o olho, né? E por que você não abandona? Isso é fidelidade, mano. Quando está tudo bem, então está na hora da gente pegar o nosso barco e tirar o barco da terra. É firme e repetido, irmãos. Aí ele fala: afasta o barco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. Olha essa ousadia. Por isso que eu falo, pessoal, um dia tem que ser ousado. Jesus nasce lá em Nazaré. Volta para Nazaré, o povo não aceita ele. Ele vai para Cafarnaum. Onde é Cafarnaum? Um belo dia, ele vê 2 barcos. De Pedro já estava frustrado, senta no barco. Aí sabe o que ele faz? Eu vou pedir o seu barco um pouquinho emprestado aqui. Aí, não sei se os irmãos viram o versículo 3. Porque o finalzinho do versículo dele diz o quê? Que assentando-se, ensinava do barco a multidão. Você está entendendo? Pedro tinha tido uma pesca frustrada. Aí chega um camarada que ele nunca viu na vida, Júlia, senta no barco dele e pede o barco emprestado. Eu vou devolver o barco, mas depois você ouvir todo o ensinamento da Pedro. Eu fico imaginando Pedro assim, sentado, e Jesus dá-lhe ensinar o povo. E Pedro falando: meu Deus do céu, quem é esse rapaz? Chegou aqui, pediu o barco, sentou aqui no barco.
eu quero ir para casa, não aguento mais, não pesquei nada, agora vem ensinar. Eu estou imaginando aqui, o texto não fala, né? E olha que eu me ensino na aula a dizer o que não força o texto, mas agora eu vou forçar o texto sim. E o pessoal chegou e falou: e aí, quem é esse cara aí? Não sei, não, pediu o barco emprestado, está ensinando o povo. Não é no seu tempo não, é na hora do Senhor, é no tempo do Senhor. Para com essa coisa. Eu fui lá na pregação, a pregação era para você, não, a pregação era para você, vizinha, é para você, marido, é para você, não, a pregação é para você que estava aqui ouvindo. Se Pedro estava ali na hora do ensino, era ele que precisava aprender. Para ensinar, meu irmão, você tem que aprender. Para pregar, ficar de pé, tem que sentar um pouquinho também. Assentou-se e ensinava a multidão do barco. Do barco de quem? Do frustrado. Do barco de quem? De Pedro. Do barco de quem? Aquele que tinha pescado nada. Eita Deus. Coisa boa é quando Deus transforma a nossa incapacidade, a nossa frustração em bênção. E quando acabou de falar, é o versículo 4, porque o Pedro, eu não vou te devolver o barco não, deixa eu terminar o ensinamento até agora, eu te devolvo o barco. E quando acabou de falar, olhou para Simão e disse o que? Faze-te ao mar. Agora começa o milagre. O milagre do mais uma vez. Eles pescavam na madrugada porque a temperatura abaixava, porque o sol esquentava a água e os peixes, por água aquecer na superfície, iam para o fundo. Então à noite era melhor para pescar. E muitos pescavam nu, porque quando pulavam na água a roupa podia, né, atrapalhar os peixes. Então ele passou a noite inteira pescando, com a sua técnica, com tudo. E agora alguém que não conhece de pesca, alguém que ele nunca viu, vira para ele e fala: faz uma coisa, volta naquele lugar da frustração e tenta de novo. Eu acho interessante que em nenhum momento Jesus deu uma palavra como ele deu para Lázaro, ou como deu para a viúva de Naim. Ele poderia ter falado: peixes, subam à superfície. Sim ou não, igreja? Peixes, pulem no barco de Pedro. Mas o convite de mudança de Jesus é: mais uma vez, Pedro, tente mais uma. Aí ele está falando para Pedro voltar no lugar a qual ele foi frustrado, porque ele fala: volte, faze-te ao mar e lança vossas redes para pescar. E Pedro fala: mas a noite inteira eu estou tentando. Talvez, irmãos, vocês estão vindo de uma vida de tentativas. Aí eu fico pensando: o que vai ser diferente agora? Porque se a madrugada inteira Pedro estava no mesmo barco, fale comigo, mesmo barco, mesma rede, mesma técnica, mesmos companheiros, o que vai ser diferente agora? Eu saí do ministério tal, eram os mesmos louvores, as mesmas palavras, por que agora vai ser diferente? Eu saí do emprego, era todo dia, bate cartão, marca ponto, coloca casaco, tira casaco, por que agora vai ser diferente? Quando a gente fala assim para o irmão: tente mais uma vez, o que tem de atrativo nesse nosso convite? Tente mais uma vez, que faz ele mudar de ideia e tenta. Pedro tentou a noite inteira com a mesma rede, fale comigo, mesmo barco, mesma técnica, mesmos companheiros. Só que a resposta agora está no 5. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, eu sou expositivo, então você só chama de mestre aquele que tem para te ensinar. Pedro viu que tinha algo diferente naquela pessoa, e agora ele se tornou mestre. E agora é lindo. Havendo trabalhado toda a noite, em nenhum momento Pedro aqui, Simão,
Ele ignora a frustração, ele ignora a técnica, ele ignora o barco, ele ignora a rede. Ele diz: nada apanhamos. Agora a diferença está aí. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Tá bom, Jesus, eu não vou mais apoiar tu no meu barco, na minha rede, na minha técnica, nem nos meus companheiros de pesca. Eu vou agora apoiado, calçado. Toma posse disso. Eu vou agora, mas eu vou em obediência à tua palavra. Não vou mais na força do meu braço, nem na minha eloquência, nem na minha sabedoria. Eu vou na tua palavra. Senhor, até aqui eu financiei o barco, eu financiei a pesca e nada peguei. Porque quando nós estamos longe de Jesus, a gente financia coisas, mas a gente não vive nada do que financiamos. Deixa Jesus nesta noite te desafiar. Ouça essa voz que nessa noite está dizendo mais uma vez. Mas o que vai ser diferente? Diferente que agora você está indo no nome do Senhor. Lembra do Salmo? Aquele que fez o céu e a terra. Está um filisteu no arraial botando para quebrar. Saul está tremendo de medo no palácio, mas tem um jovem, baixinho, ruivo, de bela aparência, assim como o pastor Vinícius. Na hora que eu tirei a barba, a Graça falou que eu rejuvenesci, né, amor? Eu já tinha 15, agora o que 10? Aí tá lá o gigante afrontando. Saul chama Davi: vou te emprestar minha armadura, coloca a armadura. Davi não consegue andar. Ô meu irmão, para de querer ter a armadura do outro. Guerrie as suas guerras com as suas armas. Só que Davi não vai no arraial para matar gigante. Davi vai para levar pão para os irmãos. Fortaleza é você, eita Cíntia, é mesmo debaixo às vezes de xingo, de humilhação, você ainda abençoar outra pessoa em nome de Jesus. Tem gente achando que fortaleza, irmã Cris, é diante do combate, você se levantar e usar a espada que você tem para ferir o outro. Isso para mim é revidar. Fortaleza é você dizer: isso é sobre você. Você só está dando o que está transbordando em você. Davi desce no arraial e diz: mas quem é esse que está? Quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? E aí é algo para a gente trazer na nossa vida. Ele diz: você vem com espada, né? Com armadura, capacete, imagina aí, tanque de guerra, gás lacrimogênio, vem com granada, é robusto, é grande, é poderoso, mas eu vou no nome do Senhor. Não te amedronte, vá no nome do Senhor. Vinícius, o que vai ser diferente agora? O diferente agora é que você vai na palavra do Senhor. Vamos fazer uma matemática aqui poderosa. Uma palavra de Deus, fale comigo. Quando encontra um coração obediente, isso gera milagres. Aleluia! Lança no mar, vai ao mar. Mas eu fui frustrado lá. Volta lá no mar. Eu fui machucado lá. Volta lá no mar. Você não está indo com a sua eloquência. Vai mais uma vez. Mas vai no nome do Senhor. Essa é a garantia que agora tudo vai ser diferente. Eu vou encerrar, mas eu vou dar só mais uma coisinha aqui. Uma palavra empenhada quando encontra um coração. Eita, meu Pai do céu. Uma palavra empenhada. Oh, Jesus. Desse jeito pega o barco. Uma palavra empenhada. Quando encontra um coração obediente. Isso gera milagres. Não adianta ouvir a palavra e não voltar para o mar. Não adianta ouvir a palavra e não pegar o barco e ir para o alto mar. Deus quer você no lugar da bênção, no alto mar. Vai pescar com rede? Vai no lugar certo.
Se você estiver na beirinha, aí você vem com uma vara, né, Alex? Agora, se você está com rede, vai no meio do mar. Vai em águas profundas. Ferramenta certa no lugar certo. Ó, vai no alto mar. E aí diz, versículo 6: e fazendo assim, assim como Jesus mandou. Para de inventar moda. Para de inventar. E fazendo como Jesus mandou. Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se as. Por isso que é bom lavar a rede, deixar a rede limpinha, para quando chegar a hora da bênção não arrebentar, né? O odre velho não aguenta vinho novo. Então tá na hora aí, igreja. Por isso que é bom sempre estar ali olhando se a rede está boa, né, Cíntia? Porque senão rompe. Vai lá no versículo 7. Olha como é a bênção do Senhor, quase rompe. Aí agora eu acho lindo. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Bênção só para você, não é para abençoar o outro também. Para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Lembra do outro barco que estava lá parado? Jesus entra no barco de Pedro. Mas se Jesus não entra no barco de Pedro, o barco do amigo também não é abençoado. Então talvez Deus está te trazendo no lugar da bênção para abençoar outras pessoas. De maneira tal que quase iam a pique, o barco ia até afundar de tanto peixe. Você quer peixe? Tome peixe aí. Quem gosta de peixe aqui, dá glória a Deus. Isso. Quem quiser levar o pastor para comer um sushi, bom? Tá caro. E olha que eu sou japonês, vocês sabem, de satira, né? Os irmãos aí sabem, é verdade, meu sobrenome é japonês. O Alex fala que é porque assim, japonês, parte de mãe, e por parte de pai é pernambucano e carioca, né? Aí o Alex ouviu isso e falou: já sei, você é japonês. Vai lá, o versículo 8 para mim. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. A adoração começa aqui, quando você reconhece o autor do milagre. Aleluia. Depois que o seu barco quase for a pique, lembra quem foi o autor. Lembra quem foi que proclamou a palavra. Continua, versículo 9. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. Nunca viram aquilo. Olha, tentaram, mas uma pesca ou aquela, que o que Deus faz na nossa vida, meu irmão. Por isso que eu olho para você e falo: nossa, o Alex mudou. Nossa, o Mauro mudou. O Johnny mudou. É Deus, meu irmão. Quer conhecer o que Deus faz? Se entrega a Ele. Olha lá, versículo 10 agora. E de igual modo também Tiago e João, lembra, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Se Deus não chega numa pesca frustrada de um homem, o ministério de Pedro não é revelado. Deus continua sendo expert em ressignificar dor. Meu irmão, pensa comigo, não foi só o emprego que foi embora. Deus está querendo ressignificar essa dor. Deus está querendo te colocar no lugar certo. Talvez você é bem sucedido, mas não está cumprindo o propósito. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e Mas peraí, eles não ficaram espantados com a quantidade de peixe? Só que agora vai dizer que eles deixaram tudo e seguiram. Pedro não estava frustrado porque não tinha conseguido pescar? Depois não ficou feliz porque encheu os barcos? Mas agora, irmãos, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Porque a maior riqueza eles acabaram de encontrar não era o barco, não era a rede, não era a pesca, não eram os amigos, era Jesus. Aleluia! Maravilha, Jesus. Quando aqueles reis do Oriente, a Bíblia não fala que é 3, mas a tradição popular fala que é 3. A Bíblia não fala que é 3. Colocaram até nome deles, né? Quando ele chega e oferta ouro, incenso e mirra, eles falam que é 3 por causa dos objetos, ouro, incenso e mirra. Mas ninguém sabe, podia ser 3 reis que deram ouro, 5 que deram mirra, né? Vai dizer que eles abriram seus cofres diante de um bebê. Hoje a gente dá uma chupeta, né? Um celular, né? Porque tem mãe que o filho só fica quieto no culto quando está com o celular. Toma uma cajadada na cabeça para aprender. Aí. Daí no celular, agora quando é pobre, o que? Filho.
Como é que é? Na minha época era folha 4 justiceiro, agora é Bob Good, para fazer desenho. Mas quando aqueles reis, estou dizendo reis, chegam diante do menino, irmão, que eles abrem os cofres. O ato de abrir o cofre está querendo dizer, olha, o que está no cofre é valioso, mas eu encontrei a verdadeira riqueza. Aleluia! Mais uma vez, meu irmão, eu convido você nessa noite a tentar mais uma vez. Mas não vai na força do seu braço, não vai no seu mesmo barco, não vai confiando no mesmo barco, na mesma rede, na mesma eloquência, não vai porque esse pastor está pregando, não. Vai inspirado, motivado no nome de Jesus. E assim foi o dia que Jesus chegou na vida de Jesus. Como que foi a sua vida? Talvez foi no luto, talvez foi no barco, talvez foi na alegria, porque nem todas as pessoas encontram Jesus num momento de tristeza, mas quando ele chega, ele muda. Vamos ficar de pé, igreja? Mais uma vez, repete comigo, mais uma vez. Amanhã vai amanhecer o dia. Talvez quando o celular tocar, você vai querer tacar o celular na parede, falando, meu Deus, eu deitei, parece que eu nem dormi. Não acontece isso. A gente estava fazendo aqui a reforma da casa só. Teve um dia que o celular tocou, Alex, que eu falei, não tô crendo assim, não é? Tava doendo tudo, pescoço, corpo, lombar, tudo. Mas o Senhor te convida a mais uma vez. Fidelidade. Fidelidade é uma ferramenta para quem quer viver propósito. Eu gostaria até de fazer uma pregação que fosse mágica, que eu falasse aqui e chegasse em casa tudo ia mudar. Mas o Senhor te convida mais uma vez. Mais uma vez. A Bíblia está cheia de repetições. Naamã, você vai mergulhar quantas vezes no Rio Jordão? 7 vezes. Repete aí, Naamã. E nessas 7 vezes eu vou curando a sua impaciência, eu vou tirando a sua vaidade, Naamã. Vai mergulhando aí, Naamã. Uma hora a cura chega, Naamã. Tenta mais uma vez. Ramante o que mandalai. Mais uma vez. Nada de voltar para trás. Pega o barco, coloca o barco no mar para viver o que? O sobrenatural de Deus. Mais uma vez. Mas não adianta, esse homem não muda, Vinícius, não muda. Tenta mais uma vez. O amor constrange, meus irmãos. Esse chefe não muda. Mais uma vez. O culto é a mesma coisa. Tenta mais uma vez. E não tem problema nenhum você dizer, tá bom, Senhor, eu vou. Mas é porque o Senhor mandou, viu? Porque por mim eu... Mais uma